Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Aqui quem vos fala é o presbítero Emerson Santana e eu gostaria de primeiramente pedir para que você se inscrevesse no nosso canal. Nós sempre temos uma palavra de Deus para o seu coração, né? Não achismos, nós não pregamos aqui nenhum tipo de mitologia, nós pregamos a palavra de Deus da maneira que ela é e de forma teológica, de forma clara, objetiva, simples, mas tentando trazer o poder de Deus que transforma vidas. Se inscreva nesse canal, curte, compartilha, nos ajude a divulgar o Evangelho através deste canal do YouTube. Amém? Bom, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, neste dia, nesta tarde, nesta noite, não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo. E o texto está em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Bom, esse aqui é um versículo que fala acerca da colheita e também de um plantio. Aqui obedece uma ordem de que não há como eu colher algo sem primeiro plantar. Dentro da agricultura mesopotâmica, entendia-se que no período da alta do rio Nilo, período de cheia, quando estava próximo dessas águas baixarem e secarem, os agricultores, sabendo o período e o tempo correto, eles lançavam as sementes sobre esse rio Nilo, sobre o rio. Essas sementes elas desciam para o solo. Então, quando as águas baixavam e secavam, o solo ficava totalmente fértil. E a fertilização ali daquele campo serviria logicamente, mais na frente, para a colheita de grandes grãos e de uma porcentagem muito enorme de plantio. Então eu aprendo com o escritor aqui desse versículo, que provavelmente pode ter sido o rei Salomão, que há um tempo correto para o plantio, bem como o tempo correto para a colheita. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas questões acerca do processo de uma colheita. Então, o primeiro processo de uma colheita, logicamente, é o seu plantio. Primeiro, precisamos entender que neste plantio espiritual, Deus não vai decidir quanto você deve semear. Isso significa que Deus não impõe o quanto devemos plantar. Por quê? Porque cada um semeia segundo propôs em seu coração. Então sou eu que vou me propor a quantidade de plantio, a quantidade de semente que eu vou plantar. A decisão é nossa. Usamos da nossa vontade e poder de escolha para determinarmos o quanto semearemos. É tanto que Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 6, ele registra, escrevendo essa carta para esta igreja, dizendo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá ou ceifará. E o que semeia, o que planta com fartura, com abundância também ceifará. Então, nós precisamos entender que esta proporção do plantio não é Deus que determina, mas sim o quanto eu estou disposto a plantar, a semear no reino. Segundo, as sementes são, primeiro, espirituais e também materiais. O anúncio, por exemplo, do Evangelho, uma vida irrepreensível, a obediência aos princípios bíblicos, a santificação e a prática de uma vida devocional também são consideradas semeaduras. E eu considero isso aqui uma semeadura espiritual. E quando eu prego o Evangelho, eu estou cumprindo o ID do Senhor. É uma espécie de plantio. Uma vida irrepreensível, uma vida de obediência aos princípios bíblicos. A santificação e a prática de uma vida devocional cotidiana, isso são plantios,
ou podemos dizer que fazem parte de um compêndio de plantio, de um plantio espiritual. Cada uma dessas etapas aqui podem representar uma semente na sua vida espiritual e que com certeza você vai colher coisas espirituais, né? Vejamos o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Também em Salmos 126 e verso 6 nos diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? E quando é que está então o plantio material? É quando eu devolvo para Deus de forma de gratidão. Quando eu devolvo para Deus de forma espontânea aquilo que Ele coloca nas minhas mãos. Podemos assim dizer que quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu pago os meus votos, né? Quando eu prometo algo para Deus e cumpro e faço cumprir esses pedidos, ou este propósito, ou esta aliança, ou este voto, né? Ou esta promessa de mim para com Deus, de você para com Deus, isso também são sementes que estão sendo plantadas de forma material. Amém? Porém, precisamos entender que esse processo precisa ser contínuo e não pode haver nenhum tipo de preguiça. Não podemos ser preguiçosos com relação a esta temática, deste processo de uma colheita. Então vamos lá. Provérbios capítulo 20, versículo 4, olha só o que é que diz com relação à preguiça. O preguiçoso não lavrará, ou quer dizer, não plantará, né? Por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Então, se você está esperando o tempo, se você não plantar, se você não regar a terra, se você não fizer nenhum tipo de movimento correlacionado a algum plantio, com certeza no momento da colheita você vai ver muita gente colhendo e você vai estar mendigando. Então, assim, para você não viver em um estado de mendicância, você precisa se levantar. Você não pode deixar o acomodismo, a inércia, a paralisia espiritual te afetar. Você não pode ser acometido por uma paralisia espiritual. Você precisa se movimentar, você precisa fazer algo para o reino. Você precisa plantar nesse reino, que Deus te recompensará. Olha só, Provérbios 28, versículo 19. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. Outro texto de Eclesiastes agora, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Quem observa o vento nunca semeará, nunca plantará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre, no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, um tempo contínuo de plantio, um tempo contínuo de cuidado, um tempo contínuo de preservação daquilo que você tem plantado. Vamos colocar aqui um exemplo espiritual. Você está orando por um propósito, está orando por algo. Então você tem que continuar perseverando todos os dias, perseverando, colocando nas mãos de Deus e dizendo: Senhor, está aí esta causa. Você não pode largar a mão, você não pode abandonar, você não pode tirar a mão de lá. Você precisa estar ali no processo contínuo, orando sem cessar, pedindo a Deus, rogando a Deus, chorando dos pés do Senhor, fazendo a sua parte devocional, que no momento certo, na hora certa, o tempo certo vai chegar e vai fazer com que você colha grandes e grandes frutos. Eu fico observando nos nossos dias alguns cultos temáticos e principalmente esses cultos da colheita. Aí a pergunta é: você plantou? Houve um tempo de plantio? Porque eu acredito que tempo de colheita, culto de colheita, precisa ser assim,
mediante a um período de plantio. Irmãos, vamos passar um ano, vamos passar aqui 30 dias orando. Vamos passar 30 dias fazendo propósitos ao Senhor. No final desses 30 dias, aí sim, Senhor, nós queremos receber a colheita. Senhor, traz a colheita. Aí sim existe a contextualização desses cultos de colheita. Mas entenda, Deus não vai quebrar os seus princípios. Deus não quebrará princípios nenhum. Tá? O princípio da colheita é o plantio. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E vamos para o outro processo. Ponto B. Um outro processo da colheita é o tempo. Né? O tempo é um processo, faz parte do processo da colheita. E olha o que é que diz. O tempo fala e aplica e nos empurra, nos impulsiona para algo chamado perseverança. Para que eu entenda e compreenda o tempo, eu preciso ser perseverante. Vejamos, a semeadura deve ser uma prática regular e uma expressão de perseverança. A Bíblia nunca nos aconselha a lançarmos uma só semente. Em todos os exemplos bíblicos, há sementes que frutificam e há sementes que não frutificam. Mas a insistência e a constância nos levarão aos frutos. Eclesiastes 11:6. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouse a tua mão. Um tempo. Porque não sabes qual prosperará, se esta que foi plantada de manhã, se aquela que foi plantada à tarde, né? Se algumas podem se perder, ou se ambas podem frutificar. Então, como a gente não sabe o tempo, o que implica a nós é a perseverança, então não tire as suas mãos dali. Você não sabe quando é que vai chegar a vitória, você não sabe qual dessas sementes vai germinar, vai frutificar e vai gerar frutos. Então isso exige perseverança. Um outro aspecto do tempo que é plantado em nós e que precisamos compreender é a paciência. Primeiro, a perseverança. Segundo, agora, é a paciência. Precisamos ter paciência. Aqui, ó. Outro aspecto que deve ser enfatizado é que a colheita não é automática. Você plantou agora, amanhã você está colhendo. Não existe isso. Mas precisa-se de tempo. Alguns plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra para verem porque ela ainda não brotou. Paciência. Vai chegar, vai acontecer. Marcos capítulo 4, versículo 28 e 29. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a colheita. Olha só o processo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. É um tempo e precisamos ter paciência. Tenha paciência. As coisas acontecerão no tempo específico, no tempo determinado. Vamos aqui para outro aspecto sobre essa questão da colheita, do processo da colheita. O primeiro é o plantio. Primeiro a gente planta e agora segundo a gente passa pelo teste do tempo. Neste teste do tempo, primeiro precisamos entender e termos perseverança, segundo paciência e agora terceiro, não pode haver barganha. Então, com Deus não se pode barganhar. Este paralelo entre o reino natural e o reino espiritual é que não ofertamos para recebermos, e sim pelo propósito da entrega em si. Além de honrarmos ao Senhor, ainda estaremos suprindo as necessidades do reino de Deus e de outras pessoas. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus dizendo isso aos seus discípulos em Lucas capítulo 6, versículo 38. Outro texto agora em Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita,
Não pode ser por barganha. Eu não posso fazer para me aparecer, para mostrar para os outros, para tirar selfie, mostrando, olha, estamos aqui, né, doando uma cesta básica, estou aqui dizimando, aqui, ó, meu extrato bancário, aqui meu extrato do dízimo, aqui meu Pix que eu fiz para a igreja. Não, não precisa disso. É sem barganha, é entendermos que é por um processo natural, é por um processo de entrega de si mesmo. Quando eu entrego algo na mão de Deus, eu estou dizendo, olha, Mamon não é o meu Senhor, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Olha, eu não estou preso a essas questões mundanas, não estou preso a essas questões do mundo. O mundo transitório não me prende a nada aqui, não estou preso a nada disso. É isso que está querendo dizer. E Deus abençoa quando alguém faz sem barganha. E agora, o último processo do plantio, que é a colheita, né? O último processo do plantio. Então, são 3 processos. O primeiro é plantar. O primeiro processo é você plantar. O segundo processo é você passar pelo tempo, tá? E por último, depois que você planta, espera o tempo específico, passa por esses processos do tempo e do plantio, aí vem a última etapa, que é a etapa da colheita. Colheita é uma resposta de Deus. Vejamos o que diz em 2 Crônicas 7, 14 e 15. E se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha só, 4 atitudes, aí o que é que Deus vai fazer? Então, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e os meus ouvidos e olhos estarão abertos e atentos para este lugar, né? E para a oração que fizer para este lugar. Temos outro texto ainda em Levítico, capítulo 26, versículo 3 ao 4. Se andares dos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Mas se o quê? Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes. Isso são princípios que Deus estabeleceu para a colheita. Eu preciso estar dentro e debaixo desses princípios. Tá bom? Vamos aqui. Colheita é uma garantia de Deus. Colheita é uma resposta de Deus e colheita também é uma garantia de Deus. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, o mesmo Deus que dá, né? O mesmo Deus que dá semente ao que semeia e pão para comer, também vai multiplicar a sementeira e vai aumentar os frutos da vossa justiça. Então, é Deus que garante todas as coisas para aqueles que passam pelo processo do plantio. Terceiro, Deus supre mesmo em tempos difíceis. Deus supre mesmo em tempos difíceis. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, olha o que diz. Porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus supre mesmo em tempos difíceis. Você lembra da história de José? Deus supriu em meio a tempos difíceis. E a Bíblia diz que Isaac, ele cavou poços no deserto, né? Numa região árida, e Deus fez brotar água. Esse mesmo Isaac plantou em lugares ermos e Deus fez ele colher grandes frutos do seu plantio. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e
igual o texto diz, lança o teu pão sobre as águas, né? Que depois de muitos dias ou de muito tempo o acharás. Lembrando que quem escreveu esse versículo não disse, lance a tua semente. Ele já está dizendo sobre o produto final, né? Lance o teu pão. Então acredita-se que dentre de tantas sementes, a semente que ele utiliza aqui como exemplo é a semente do trigo, que é a semente que dá o pão. Amém? Então olha só, ele já está dizendo profeticamente, lance o teu pão, né? Nem a semente do trigo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que tenha fé, que Deus cumprirá as suas promessas no tempo e na hora certa. Deus trará à existência aquilo que Ele lhe prometeu. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E continue aqui conosco, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe.